Bom, gente, primeira coisa que eu tenho a falar sobre essa questão é que ela está com o enunciado errado. E, na verdade, eu já tinha resolvido ela só agora que eu fui notar. Agora que eu fui gravar o vídeo para explicar para vocês. Na verdade, essa razão aqui que a gente usa, olha, de estrôncio, ela é uma razão que é estrôncio 87. Essa canetinha sempre dando problema. 87, 86. E vocês vão entender por que é essa razão que a gente usa. E não essa aqui, olha, que está trocada. Tá vendo? Essa aqui tá 86, 87. Então vamos ver qual que é o pulo do gato aí nessa história. Então, o negócio é o seguinte, nós usamos estrôncio principalmente para datar e correlacionar essas rochas carbonáticas. Por quê? Porque o estrôncio tem um raio atômico similar ao raio atômico do cálcio. E daí o que acontece? O estrôncio ele vai substituir o cálcio quando esse carbonato aí está sendo formado. Não sempre. Porém, se você tiver ali estrôncio no sistema, provavelmente vai sim algum estrôncio entrar aí nessa estrutura cristalina dos nossos carbonatos. E acontece que o estrôncio é um traçador da origem da água e dos sedimentos ali que estão sendo depositados em uma determinada bacia. E isso acontece por causa dos isótopos de estrôncio. Então, olha, a gente tem todos esses isótopos aí de estrôncio. Os isótopos são aqueles elementos que têm o mesmo número atômico, então têm o mesmo número de prótons, só que eles têm número de nêutrons diferentes. E nêutrons e prótons têm massa. Então, como eles têm números de nêutrons diferentes, eles vão ser o mesmo elemento, só que eles vão ter massas diferentes. Então, esse aqui, ó, é o estrôncio 84, tem massa 84, esse aqui tem massa 86, esse aqui tem massa 87, esse aqui tem massa 88. Aí, a nossa razão que a gente está interessado é a razão entre o 87 e o 86. E por que isso? Porque o 86 ele é estável. Teoricamente, o reservatório de estrôncio 86 existe desde os primórdios, ele não muda. Só que acontece que o reservatório de estrôncio 87 está aumentando, teoricamente, porque ele é produto de um decaimento radioativo. Ele é produto do decaimento beta- do rubídio. Então, durante esse decaimento, que é esse aqui, esse beta-, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai soltar um elétron para fora e vai transformar um próton em um nêutron, tá? E aí, com isso, vai transformar um nêutron em um próton, tá? É por isso que o rubídio vai se transformar em estrôncio, tá? Vai mudar o número de prótons aí. E daí, o que vai acontecer? Todo esse estrôncio 87, ele então, quase todo, vai ser o produto então desse decaimento. Então, ao longo do tempo geológico, teoricamente a gente vai ter cada vez mais estrôncio, né? Porque o rubídio, ele vai decaindo, né? Para estrôncio. Então, o que acontece? Outro fator importante aí nessa história toda é que o rubídio é um elemento incompatível, então ele sempre vai tender a ir se cristalizar nas rochas magmáticas, ele não vai querer ficar no manto. Então, você está produzindo ali rubídio nessas rochas, as rochas está cristalizando as rochas magmáticas, essas rochas estão com rubídio lá, que é um elemento incompatível, e o rubídio vai começar a decair então para estrôncio. E daí o que acontece? Se você tem uma bacia, geralmente você quer determinar qual é a fonte dos sedimentos que está indo para lá. Se você tem fontes que são continentais, geralmente essas rochas são bem mais antigas do que as rochas que estão sendo formadas agora nas cordilheiras mais atlânticas, por exemplo, nas cordilheiras mais oceânicas.
Então, essas rochas que estão nos continentes, elas vão ter bem mais estrôncio 87, né? Por quê? Porque passou mais tempo para ter o decaimento do rubídio para ele começar a produzir mais e mais estrôncio 87. E daí a gente vai comparar então esse estrôncio 87 aqui com o valor do estrôncio 86, que é um estável, que ele tem o mesmo valor aí desde os primórdios, tá bom? Ou seja, quanto maior aqui o nosso valor de 87 para 86, quanto maior essa razão aqui, quer dizer que as suas fontes, teoricamente, estão sendo mais continentais e estão vindo de rochas que são mais antigas. Essa é a ideia por trás dessa datação e correlação aí de rochas carbonáticas usando esses isótopos de estrôncio. Então eu vou mostrar para vocês agora uma curva desses isótopos de estrôncio, que é uma curva que foi feita utilizando essas rochas carbonáticas que foram formadas nos oceanos. O que acontece? Existe um equilíbrio aí dessas águas oceânicas ao longo do tempo e a gente usa essa curva aqui para datar as rochas que a gente encontra hoje em dia ou para pelo menos correlacionar diferentes sequências sedimentares aí, baseado nessas curvas. Porque, por exemplo, se você está querendo achar uma rocha aqui, sei lá, do Ordoviciano, uma rocha carbonática do Ordoviciano, marinha, provavelmente essas rochas elas vão ter esses valores aqui, né? De estrôncio 87 para estrôncio 86. Então, se você achar, quiser correlacionar, né? Se estiver estudando alguma outra rocha, quiser saber qual é a idade dela, quiser saber se é do Ordoviciano, mas ela tiver razões, sei lá, de 0,7070, provavelmente essas rochas não vão ter sido formadas no Ordoviciano, entendeu? Então, isso é muito útil se você quiser fazer essas correlações aí ao longo do tempo. Se você quiser pegar valores pontuais, nem sempre isso vai ser tão interessante. Por quê? Porque, olha, por exemplo, aqui no Jurássico, olha, esses oceanos, essas rochas carbonáticas dos oceanos, tinham valores isotópicos de estrôncio similares aos valores do Permiano. Então, você não vai conseguir saber, se você for pegar pontualmente, você não vai conseguir saber qual é a idade dessa rocha a partir dessas curvas aqui, tá? Então, essa é a ideia aí por trás desses isótopos de estrôncio. Então, vamos ver aqui as nossas alternativas. Na alternativa A, ele fala: a metodologia deve ser aplicada para a análise de carbonatos que foram recristalizados. Não, né, gente? Por quê? Porque a gente não está olhando recristalização de carbonatos, a gente está olhando o carbonato que depositou ali in situ, né? São rochas sedimentares carbonáticas. Então, este cara aqui está fora já. Aí vamos ver aqui a B. A razão entre os isótopos de estrôncio 86 e estrôncio 87 manteve-se constante ao longo do Fanerozoico. Bom, gente, a gente já pode ver aqui pelo nosso diagrama que essa razão ela não vai se manter constante. Né? Inclusive, por causa disso, que a gente consegue usar aí esses isótopos para datar e correlacionar aí rochas carbonáticas marinhas, tá bom? Então, essa aqui também não. Aí a C. A idade de uma amostra é determinada comparando-se a razão estrôncio, 87 e 86, né? Lembrando que isso aqui tá errado. Comparando-se a razão estrôncio 87 e 86 medida com uma curva de variação dessa razão ao longo do tempo. Então, essa aí tá com um potencial muito bom, né? Porque é justamente isso aí que a gente estava falando aqui quando a gente falou dessa curva, né? Assim, a idade não é a idade absoluta, né? Mas a gente pode fazer uma correlação que com alguma outra sequência de rochas que esteja datado com idade absoluta. Então, essa aí tá parecendo que tá certo. Então, vamos ver aqui a D. O método é aplicado a carbonatos de origem marinha e continental.
Olha, essa aí há controvérsias, tá bom? É, tradicionalmente, ele é aplicado a só carbonatos de origem marinha, porque tem um componente aí dos basaltos que se formam ali nos centros de espalhamento oceânico, que eles vão produzir umas rochas muito mais jovens, que isso vai influenciar diretamente aí na nossa composição, né, de isotópica e de estrôncio, mudando ao longo do tempo, se você teve mais erosão dos continentes para os oceanos. Continental não é ainda um método muito utilizado, né, para depósitos continentais. Apesar de que tem algumas publicações recentes que mostram que pode sim ser aplicado se você tiver grandes lagos, grandes bacias aí é, sendo formadas, talvez após um rifteamento. Mas assim, nada estabelecido. Então vamos olhar a nossa próxima alternativa. Uma determinada razão isotópica de estrôncio é exclusiva de uma determinada idade. Isso também não, né, gente? Porque a gente acabou de falar aqui, olha, que você tem, né, um overlap aí entre essas duas, entre diferentes valores isotópicos. Então, não necessariamente é de uma só idade, tá? Então, essa aqui também não. Então, gente, o que acontece? A resposta correta desta questão, segundo o gabarito, é a C, tá bom? Essa questão, ela daria margem para recursos, tá bom? Eu acho que nem somente pelo fato de que eles colocaram a razão isotópica trocada aqui, mas também por causa dessa questão D aqui, tá bom? Que tem alguns estudos aí mais recentes estão mostrando que você pode usar essa correlação aí também em carbonatos de origem continental, se forem grandes lagos, né? É, se for isso também que ele está querendo dizer aqui, né? Porque se ele estiver falando aqui de uma sedimentação subaérea, né? Aí não vai ser. Mas se ele estiver se referindo a carbonatos formados em ambientes terrestres, nos quais se incluem lagos, isso aí pode abrir margem aí para um recurso, tá? Então essa aí foi a questão 41, cheia dos seus pormenores aí.